para que abram comigo as vossas Bíblias no Novo Testamento. Novo Testamento. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo 1. Quero aqui agradecer pela oportunidade, pela confiança. E quero também pedir aos irmãos que orem em favor da minha família. Hebreus, capítulo 1. Diz assim: Cristo, como Filho de Deus, superior aos anjos, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Meus queridos irmãos, esta carta aqui aos Hebreus, eu não vou falar sobre a carta, mas vamos falar um pouquinho sobre os versículos que nós acabamos de ler. Esta carta, todos nós sabemos que é uma carta anônima, não sabemos quem escreveu ela, não sabemos quem escreveu, e ela começa de uma forma diferente dos demais livros do Novo Testamento. Ela começa dizendo: havendo Deus antigamente falado. Começa com os livros do Antigo Testamento, começa com os livros do Antigo Testamento. Agora, o que é interessante aqui, irmãos, é que ela diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Irmãos, nós temos um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que fala, um Deus diferente dos demais deuses que a gente vê por aí, que tem boca mas não fala, tem pés mas não anda, tem olhos mas não vê, Esse nosso Deus é um Deus vivo, e Ele é um Deus que Ele sempre falou e Ele continua falando. Agora, o que é interessante, irmãos, é que Deus, quando Ele fez o homem, Ele fez o homem para ter comunhão com o homem, e comunhão só tem através da fala. Tem que ter a fala para ter comunhão. Deus, quando criou o homem para que o homem tivesse plena comunhão com Ele. Então, através da fala é que se conquista, que vem a comunhão. A gente sabe que para a gente se tornar amigo de uma pessoa, se torna amigo daquela pessoa através da fala, através da comunicação, conversando. Aí se torna amigo, vai vendo que existe uma afinidade, vai vendo que se parecem muitas coisas, e de repente começa ali uma amizade. E a gente sabe que quando não se fala, quando é o caso de muitos casais ou amigos, quando deixam de falar, é porque aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa que não está certo, alguma coisa que não está batendo. Então a fala é um meio que Deus usou para se comunicar com o homem, e o homem também tem a fala, ele se comunica com outro homem, também se comunica com Deus. E diz aqui, irmãos, que Deus antigamente Ele falou, de muitas formas Ele falou. Quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, a gente vê que ali Deus falava com o homem, Deus vinha, diz a Bíblia, e ali no dia Deus se comunicava com o homem, como eu estou se comunicando aqui com vocês. É uma comunicação mais direta, porque não existia ainda o pecado. Porém, irmãos, quando o homem caiu, o homem colocou um bloqueio nessa comunicação. Ele coloca um bloqueio, de repente ele é expulso ali do Jardim do Éden, e já existe ali um bloqueio. A Bíblia diz lá em Isaías, no livro de Isaías, que as nossas iniquidades
os nossos pecados, ele cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, irmãos, que se a gente, olhando para o Antigo Testamento todo, a gente vai ver que Deus, ele nunca desistiu do homem. Deus, ele sempre procurou se comunicar com o homem. Deus, ele sempre procurou falar com o homem. Ele sempre procurou se comunicar com o homem. De diversas formas, ele procurou se comunicar. É tanto que nós temos a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Aqui nós temos 66 livros, que foi escrito em um período de aproximadamente 16 séculos, 1600 anos. Então Deus, ele nunca desistiu do homem. Deus, ele sempre foi falando com o homem. E chega um momento, irmãos, que Deus levanta profetas para falar com o homem. O profeta é aquele que se coloca no lugar de outro, para falar, para ser o porta-voz. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra 3 palavras hebraicas, porém 2 delas é interessante. Uma delas é aquele que vê na dimensão espiritual. O profeta, aquele a quem Deus usava, ele via na dimensão espiritual. Como assim, Marcos? Irmãos, no Antigo Testamento se consultava o profeta. A pessoa queria ter uma resposta de Deus, queria ouvir Deus, ele consultava o profeta. Ele ia até o profeta e consultava. Não era nada estranho consultar o profeta. E o profeta também era conhecido como vidente. A gente sabe que hoje esse nome é até meio vulgar, né? Vidente, né? A gente não usa mais esse nome. Vidente, a gente sabe que é coisas hoje ligadas à astrologia. Mas, porém, antigamente o profeta, ele se chamava de vidente. Por quê? Porque ele via dentro da dimensão espiritual. Os irmãos vejam que lá no Antigo Testamento, Saul perde as jumentas e procura o profeta, e o profeta já sabia. Os irmãos vejam que em um determinado momento, que a casa ali onde o profeta estava se encontrou cercada de soldados, de tantos cavalos, e de repente o jovem do profeta sai e vê que está tudo cercado e volta aterrorizado e diz para o profeta: ó, a coisa está, vou parafrasear aqui, né? Está perdida a coisa, ó, tem muita gente, está cercado. E de repente aquele profeta ele faz uma oração e aquele moço vê que maior era o que estava com eles do que o que estava ali. Aleluia, louvado seja Deus, humanamente falando. Nesta noite também, irmãos, você pode não contemplar com os olhos espirituais, mas aqui nessa noite está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. A gente pode não ver, irmãos, com os olhos carnais, mas a gente pode sentir. Louvado seja Deus. Eu já tenho sentido a presença dele nesse lugar, nessa noite. Eu acredito que você também tem sentido a presença de Deus, porque ele está no nosso meio nessa noite. A Bíblia diz que quando tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está no meio deles. Louvado seja Deus. Então ele está aqui, irmãos, e somente ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o profeta, irmãos, ele via dentro da dimensão espiritual. Uma determinada vez também, a mulher de Jeroboão foi procurar um profeta por nome de Aías, né? E antes dela chegar lá, Deus já tinha falado com ele. Deus falou: olha, ela vai chegar aí, vai vir procurar. A mulher se disfarçou todinha, mas quando a mulher colocou os pés no ambiente, irmãos, ele disse: por que você se disfarça? E ele já tinha uma resposta para aquela mulher, que o filho dela iria morrer. Realmente morreu quando ela voltou até a cidade lá. Olha, irmãos, nosso Deus é um Deus, louvado seja Deus, é um Deus de mistério, é um Deus de soberania, é um Deus de autoridade, é um Deus de domínio, e é um Deus que fala conosco. Louvado seja Deus. Eu fico olhando, irmãos, que ele é um Deus grande, é um Deus, louvado seja Deus, sustentador, é um Deus dominador, mas é um Deus que fala com nós. Louvado seja Deus. Nós que somos pecadores, nós que necessitamos da sua graça, nós que necessitamos da sua misericórdia, ele é o Deus que fala conosco, ele é o Deus que fala. Aleluia. Aí diz aqui: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Falou muitas vezes e de muitas maneiras.
Irmão, tem muita gente que muitas das vezes não entende, mas Deus, Ele não tem uma só forma de fazer as coisas. A Bíblia diz que a graça de Deus é uma graça multiforme. Tem muitas pessoas que muitas das vezes, irmãos, ele acredita, tem muita gente com isso, procurando até, ele acredita que Deus só fala com ele se usar alguém através do dom de profecia. Quero aqui fazer uma separação. Profeta do Antigo Testamento, antes de Jesus, o dom de profecia aqui é uma outra coisa. Mas tem pessoas que só acreditam que Deus fala se levantar alguém através do dom de profecia. Tem muita gente chegar no culto e depois de tantas vezes a pessoa indo, e aí um dia Deus levanta alguém profecia e diz: hoje Deus falou comigo. Irmão, mas será que no outro dia não falou também não? Olha aqui o ministério da palavra de Deus, é Deus falando também. Deus, ele tem várias formas de falar. E os irmãos não se enganam, não é só através da palavra, não é só através da profecia, não é só através da revelação. Deus tem muitas formas de falar com o homem. Deus, ele tem muitas formas de falar com o servo seu. Já vi pessoas até apertar pessoas que muitas das vezes Deus usa em profecia. Até eu no começo da fé ficar até meio escandalizado. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Terminou o culto e a pessoa chega no outro e diz: mas não tem nada para mim, não. Deus não tem nenhuma mensagem de Deus aí, não tem nenhum recado de Deus aí. Não, irmãos, quando Deus quer falar, Ele fala. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos: Ele pode até falar até lá fora. Aqui é o local onde nós nos reunimos, é o local onde nós adoramos, é o local onde nós exaltamos, é o local mais certo para Ele falar. Mas, irmão, mas se Deus quiser falar, Ele fala além dessas paredes aqui. Louvado seja Deus. É só Ele querer. E muitas das vezes a pregação está sendo pregada, aí alguém também diz assim: olha, mas era como falando de tal tivesse aqui. Irmãos, louvado seja Deus, Ele quer falar com os que estão aqui. Se Deus quiser falar com os que estão lá, Deus também fala. Aleluia, louvado seja Deus. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço, Deus não está limitado a nada. Deus é soberano, como eu já falei. Deus, ele tem todo o domínio. Louvado seja Deus. Aí diz que ele falou aqui de diversas formas, de diversas maneiras. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir a Bíblia aí, Números capítulo número 12. Números capítulo número 12. Números 12, a gente vai ver que Deus, ele tem várias formas para falar. Números 12. Aleluia. O versículo de número 6. 6, 7, diz assim: e disse: ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. 8. Boca a boca fala com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a minha semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Ele disse: se tiver algum profeta aí, eu em visão me manifestarei a ele, em sonho, em visão, porque o nosso Deus, irmãos, ele tem diversas formas de se manifestar. Louvado seja Deus, aleluia. Então o profeta é aquele que vê dentro da dimensão espiritual, mas o profeta é aquele que se coloca dentro, se coloca num lugar do outro, para também transmitir a palavra. Irmãos, e o profeta muitas das vezes ele tem que transmitir uma palavra dura. A Bíblia chama de duras novas. Muitas das vezes ele tem que transmitir uma palavra também boa, mas uma palavra também que não é assim, não vai soar bem aos ouvidos. Mas, irmãos, mas aquilo que Deus tem é aquilo que Deus quer falar conosco, é aquilo que nós precisamos ouvir. Não adianta o profeta também querer massagear o ego, não adianta o profeta também querer desvirtuar a mensagem. A palavra de Deus é aquela que Deus quer falar. Se Deus quer falar aquilo, pronto, é aquilo. E acabou. É aquilo que Deus quer falar. Então, muitas das vezes, irmãos, eu vejo muitas coisas, muitas das vezes, no nosso meio, uma adoração, muitas das vezes mecânica. Muitas das vezes alguém olha para outra pessoa e diz assim: olha,
fala isso, diz isso. Não, irmãos, aqui quem tem que dizer para falar é Deus. Se a pessoa é profeta e é porta-voz de Deus, é Deus que vai dizer, fale isso e fale aquilo, não é outra pessoa, porque a gente é porta-voz de Deus, fala aquilo que Deus está mandando falar, não aquilo que alguém quer que diga. Não, mas diga isso, diga aquilo, fale isso, fale aquilo. Não, irmão, tem que ser aquilo que Deus mandar falar. Então o profeta, ele é alguém que se coloca num lugar de outrem para falar a mensagem do outro. Ele é um porta-voz do outro, né? O presidente da República, por exemplo, fez pouco, a gente viu o porta-voz dele falando algumas coisas, respondendo a algumas pessoas, porque tinha autorização dele para falar, ia falar aquilo que o presidente quisesse que ele falasse, do mesmo jeito é Deus. Não adianta a gente inventar, não adianta querer forçar a barra, porque é somente aquilo que Deus tem para falar, é somente Deus que ordena, é somente Deus que dá a palavra. Louvado seja Deus, aleluia, somente Deus. Irmãos, aí diz aqui, havendo Deus falado muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, diz que falou através de quem? De Jesus Cristo. Irmãos, muitas das vezes a gente chega em algum lugar, havia alguns líderes religiosos aí, e só faltou mandar pegar o Antigo Testamento e jogar no lixo, né? Tem uns que até têm uns ditados bonitos, coisa linda. Não, toda a Bíblia é inspirada, mas o Antigo Testamento expirou. Aí diz assim, né? Toda a Bíblia é inspirada, mas o Antigo Testamento expirou, desvalorizando totalmente o Antigo Testamento, né? E a gente sabe, irmãos, que todos os 66 livros são inspirados por Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia também diz que nós devemos olhar para as palavras dos profetas como uma luz que alumia em lugar escuro, até que a estrela da alva ela venha a clarear os nossos corações, até que o dia venha a se tornar totalmente dia em nossos corações. É o que diz a palavra de Deus. De maneira nenhuma a gente deve abandonar o Antigo Testamento. Por isso que ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas. Se os irmãos forem ver, irmãos, qual era a Bíblia que Jesus Cristo utilizava? Era o Antigo Testamento. Qual era a Bíblia que os apóstolos utilizavam? O Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é um fundamento para o Novo. O Antigo Testamento diz que Jesus nasceria, Jesus nasceu. O Antigo Testamento diz que Jesus seria crucificado, aconteceu. O Antigo Testamento diz que Jesus ascenderia ao céu, isso aconteceu. O Antigo Testamento diz que ele iria ressuscitar, aconteceu. O Antigo Testamento diz muitas coisas que se cumpriram ali na pessoa de Cristo, muitas coisas que também se cumpriram. Irmãos, existem coisas no Antigo Testamento. É claro que a gente tem que ver o que é lei. É claro que a gente tem que ver o que é cultura do Antigo Testamento, da parte de Deus. A gente tem que ver tudo isso. Mas se os irmãos forem ver, o Antigo Testamento também diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Esse é o princípio, louvado seja Deus, que está lá no Antigo Testamento, é um princípio que está no Novo Testamento, é um princípio de Deus, irmãos, que não tem esse negócio, pode mudar tudo, mas isso não muda. A gente vê tanta mudança hoje em dia, né? Eu aceitei Jesus Cristo em 6 de outubro de 1991, e eu vejo, irmãos, que existe uma mudança grande. Tem muita gente que não percebe essa mudança. Eu acredito que os mais novos talvez não perceba essa mudança, mas muita coisa foi mudando, mas a palavra de Deus não, ela não muda, tem princípios, tem fundamento que não muda de jeito nenhum. A Bíblia diz: não remova os marcos antigos, não pode remover, tem coisa ali que tem que permanecer, tem que ficar, são fundamentos, com fundamentos não se mexe, com fundamentos não se mexe. O fundamento é uma das partes mais importantes de uma construção. Os irmãos podem ver que a gente, quando vai comprar uma casa, ou quando vai fazer, a gente olha tudo, olha toda a estrutura, olha tudo, mas o fundamento a gente não vê, fica enterrado.
ver fundamentos, vai procurar ver fundamentos, desenterrar, escavacar para ver. Mas ali é uma das partes mais importantes. É tão importante que Jesus disse, ele coloca ali dois homens. Um edificou a casa sobre a areia, o outro edificou a casa sobre a rocha. Aquele que edificou a casa sobre a areia, diz que veio os ventos, veio a água e derrubou. Mas o que edificou a casa sobre a rocha, que significa Jesus Cristo, veio os ventos, veio a água e não derrubou. Eu acredito que essa igreja, ela está fundamentada em Cristo. Louvado seja Deus. Pode vir o vento de doutrina, pode vir as águas do jeito que vier, vai bater contra essa igreja e ela vai permanecer em pé. Louvado seja Deus, porque está edificada sobre Jesus Cristo. A edificação é Jesus Cristo. Então, irmãos, o Antigo Testamento ele é fundamento, mas repito para que ninguém entenda errado. Existem coisas no Antigo Testamento que se diz respeito à lei, diz respeito à cultura de povos, são coisas que a gente não observa, como também existe no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vai encontrar Paulo recomendando que se beijasse com o Espírito Santo. Tem igreja que faz isso, mas é uma questão cultural. Então a gente tem que vir para a Bíblia e olhar o que é doutrina. Então a gente vai entender o que é doutrina, irmãos. Antigamente a gente pensava que doutrina era só coisas referentes a cabelo, de mulher, calça comprida. Não, irmãos. Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Está ensinando sobre Deus? É doutrina. Está ensinando sobre Jesus? É doutrina. Está ensinando sobre o Espírito Santo? É doutrina. Está ensinando sobre a igreja? É doutrina. Está ensinando sobre as últimas coisas? É doutrina. Resumindo, doutrina é o que está aqui dentro que a gente tem que viver, observar. Louvado seja Deus, porque é importante. Doutrina não se muda. Doutrina não se muda de jeito nenhum. Então diz a Bíblia, irmãos, que aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que antigamente ele falou que muitas vezes aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias nos falou através do Filho. Olha, que coisa linda. Eu sempre fiquei preso nesse versículo aí. Olha que coisa linda. Diz que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, falou através do Filho. Falou através de Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que muita coisa que no Antigo Testamento a gente não entendia, estava um pouco aqui com a névoa. Jesus esclareceu tudo. Jesus vem e esclarece sobre a Trindade. Se os irmãos for lá no Antigo Testamento, a doutrina da Trindade ela é implícita. Ela não está totalmente clara. Mas a gente vê no Novo Testamento, a gente vê Jesus Cristo sendo batizado, a gente vê o Espírito Santo em forma corpórea de pombo, e uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A gente vê a bênção apostólica que é transmitida todas as vezes no final do culto, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a doutrina da Trindade. Então Jesus Cristo, irmãos, ele esclareceu muita coisa para nós, inclusive a doutrina da paternidade de Deus. Vocês não vão observar, mas observe, vá no Antigo Testamento e veja quantas vezes os judeus se dirigiam a Deus chamando ele de Pai. Vai encontrar poucas vezes no Antigo Testamento de se dirigindo a Deus chamando de Pai. Aí vem Jesus, irmãos, e chama ele de Pai. Aí vem os apóstolos e diz que ele é o Filho unigênito de Deus. Aí diz que nós somos filhos por adoção. Louvado seja Deus. Então existe aqui o quê? Um esclarecimento. Ele falou muito mais. Hoje a gente sabe, irmãos, com toda certeza que Deus é o nosso Pai. A gente sabe que nós somos irmãos. A gente sabe que aqui existe uma igreja, até porque no Antigo Testamento não existia igreja, existia um povo no Antigo Testamento, os judeus, e agora existe uma igreja. Capítulo 16 a 18 de Mateus diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira vez que tem a palavra igreja. Então, irmão, Jesus Cristo, ele nos esclareceu muito mais. Não é que nós temos que desvalorizar o Antigo Testamento, não. Nós temos que valorizar cada livro da Bíblia e considerar ele como inspirado. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele nos esclareceu muita coisa foi esclarecida por ele, muito mesmo, né? E a paternidade de Deus é uma das coisas que hoje a gente olha e a gente sabe que a gente é filho de Deus, irmãos. E diz a Bíblia que assim, hoje em dia a gente vê o povo, todo mundo dizendo que é filho de Deus. Todos dizem que é filho de Deus, né? Todos dizem. Eu me recordo que eu fui lá no Ceará,
dois conhecidos meu lá, que estavam dentro da cadeia, lá estava preso, e mataram, irmão, uma barbaridade muito grande. Foi terrível o que ele fez. Porque uma pessoa todo dia, não, vou fazer uma visita, a pessoa do meu tempo, vou lá e ver se tem um espaço para me falar de Jesus. Aí quando eu chego lá, irmão, a pessoa está dentro da cadeia, já tinha matado. Não foi a primeira pessoa que matou, aí de repente falou para mim, não, não era para eu ter saído, mas eu tenho fé em Deus que eu vou sair. Uma pessoa tão mal, ele não, eu tenho fé em Deus, né? E eu olhei assim, vi uma Bíblia lá, vi algumas coisas, porque é assim, irmão, ser humano, mas para ser filho de Deus, tem que ter as características de Deus, não é qualquer um que diz, eu sou filho de Deus, e é não. A Bíblia diz a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no meu nome. Oh, aleluia, tem que crer em Deus, tem que aceitar Jesus. Ninguém se torna filho de Deus sem aceitar Jesus, não. Mas o povo aí fora não, eu sou filho de Deus, fazendo coisas bárbaras, fazendo coisas terríveis. Irmãos, quem é filho de Deus tem as características de Deus na sua vida. As pessoas lá fora vão olhar e vai ver que existe Deus em você. Deus está em você, Cristo está na sua vida. Vai ver que tem alguma coisa diferente em você, porque você é filho de Deus. Não precisa me dizer, eu sou crente. Não, com o seu viver ali, com o seu modo de vida, vão olhar e vai dizer, não, tem alguma coisa diferente aí. Por quê? Porque é filho de Deus. É tanto que tem um nome, irmão, um dos nomes mais lindos, cristão. Esse nome foi dado até como antisseita. Eu estava lendo hoje, tem 3 vezes no Novo Testamento. Quando foi dado o nome cristão, hoje em dia a gente diz, sou cristão e tal, mas esse nome ele foi dado tipo como antisseita, no sentido pejorativo. Mas a gente, irmão, a gente não acha ruim não, porque cristão é porque se parece com Cristo. Cristão é por quê? Porque obedece a Cristo. Cristão por quê? Porque tem a mente de Cristo. Cristão por quê? Porque tem o cheiro de Cristo. Louvado seja Deus. Aí diz, irmãos, que ele falou de diversas formas aos pais, pelos profetas. E nesses últimos dias, ele fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque ele também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Para fechar, irmão, versículo 13, ele diz assim, qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Irmãos, que coisa maravilhosa. Uma vez perguntado para Jesus, mas mostra-nos o Pai. Jesus falou, tanto tempo eu estou com vocês, quem me vê ali, vê o Pai. O título Emanuel quer dizer Deus conosco. É tanto, irmãos, que diante do pecado daquele povo ali naquela época, diz a Bíblia que a luz de Deus raiou para aquele povo ali. Por quê? Porque aparece Jesus. E Jesus ensina. E Jesus traz a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus. Louvado seja Deus. Ele fala muito mais, irmãos, muito mais do que os profetas. Não é desprezando, repito, não é desprezando os profetas, mas Jesus Cristo fala muito mais do que os profetas. Louvado seja Deus, porque Ele é eterno. Louvado seja Deus, porque Ele é Criador, porque Ele é sustentador, porque Ele é vida, porque Ele é paz, porque Ele é luz. Louvado seja Deus. Por maior que fosse o profeta, eles tinham pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e estão constituídos da glória de Deus. Mas, irmãos, Cristo Jesus não. Cristo Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que nunca saiu dolo nenhum da sua boca. A Bíblia diz que ele nunca pecou em nada. Louvado seja Deus. Ele é muito maior do que Isaías, que falou a respeito dele. Ele é muito maior do que Jeremias, do que Malaquias e até do que João Batista, porque ele é o Salvador. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, por essa boa palavra. Aleluia, essa palavra. Aleluia. Vamos colocar de pé. Vamos ser graças a Deus. O que Deus falou aos nossos corações nesse dia, nesse Deus, nos regozijar com essa
pastor Francisco, que ora por nós nessa oportunidade e nos conduza a Deus em paz. Amém? Quinta-feira, 19h30, nós estamos aqui, o grupo de varões estará participando do culto de adoração a Deus. Contamos com a presença de todos, em nome de Jesus. Esse tipo de oração das 14 às 16 horas. Pode ser a igreja? Oremos, amado Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo a Ti, estamos no momento passado diante da Tua presença, pelos dias que foram doados nesta noite, pela mensagem da qual tem falado em nossos corações. Nesse momento, vamos ingressar por nosso lar, toma a direção, guarda a nossa saída, guarda também a nossa chegada, no livro do homem sanguinário e malfeitor. Guarda pelo Filho debaixo da tua mão de misericórdia, continua conosco e nos dê vitória, em nome de Jesus. Grande amor de Deus e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Quem recebeu a palavra, diga amém. Abençoa todos com paz.